vida e morte no olhar da constelação familiar. A constelação familiar é sobre aceitação. Então, quando a gente pensa no tema morte, é importante também olhar o tema morte com aceitação. E aí tem um fator importante que eu vou desenvolver ao longo da live. E no final tem um exercício para você experimentar a mudança de olhar em relação ao tema da morte. E para falar da constelação familiar, é importante entender que elas são três princípios. Mais uma coisa, eu estou tomando como referência esse livro do Bert Hellinger, O Essencial é Simples. Então o assunto vida e morte ele aborda logo no começo. Ele apresenta nesse livro 63 casos, ou seja, 63 maneiras com as quais ele fez terapia breve, ou seja, aplicações rápidas de constelação familiar, e obteve resultado. Daí, logo no começo, um dos casos que ele fala tem a ver com uma cliente que já estava com uma doença terminal e que não queria olhar para o tema morte. O movimento que ele fez nessa constelação, que durou 20 minutos, conforme ele fala, foi o de olhar para a morte e perceber o que estava no campo, no momento. E aí eu vou falar mais sobre isso. Então, quando se fala de constelação familiar, a essência da constelação familiar é a aceitação. O tema, então, é olhar para a vida e para a morte de uma maneira de aceitação. Existe um tabu em relação à morte. É comum pensar na morte como algo ruim, porque a gente associa a morte à tristeza, ao sofrimento. E aí eu vou citar alguns livros também, não só esse do Bert Hellinger, mas também o livro do Osho. Por exemplo, o tema morte, ele não é um tema que para todo mundo é um tema ruim. Então é possível olhar para a morte com um olhar de aceitação. É quase como a proposta é pensar na morte não como algo que você deseja. Aceitar a morte não quer dizer buscar a morte, não é isso. E ter medo da morte é mais buscar a morte do que aceitar a morte. Faz sentido? Isso que eu falei? Eu vou repetir. Ter medo da morte tem mais a ver com buscar a morte do que aceitar a morte. Então, vou colocar assim. Uma pessoa que tem medo da morte, aquilo que a gente tem medo, a gente precisa proteger do que tem medo. Daí a gente pensa o tempo todo naquilo que a gente tem medo. Aquilo que a gente pensa, nossa energia vai para lá. É como se a gente estivesse sendo atraído. Daí eu costumo usar aquela expressão que é assim: Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Ou o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, será que o medo da morte indica uma atração pela morte? Ou é a atração pela morte que faz ter medo da morte? O que você acha? Quem quiser comentar. Quanto mais participarem, melhor. Me ajuda, inclusive. É um convite que eu faço. Quem quiser comentar sobre a visão que tem sobre a morte, e se tiver alguma pergunta, pode fazer, porque isso me encoraja a até ter mais ideias e comentar outras coisas. Eu já participei de vivências onde se olhava para a morte. Num curso de palhaço, acho que ninguém vai acreditar nisso. Num curso de palhaço, a gente teve um exercício de encenar a nossa morte de duas formas. Foi bem interessante. Na primeira cena, era um curso de palhaço, era um encerramento, então botaram um exercício bem impactante. Foi no Canto Cidadão, que é uma ONG que tem vários cursos, e tinha um curso de palhaço, que foram 4 encontros, 4 noites. E aí a última noite apagaram todas as luzes e projetaram uma imagem daquelas cenas de filme de cadeira elétrica. E tinham 2 cenas para poder fazer. Era voluntário, só quem quisesse, eles falaram. Aí eu pensei, legal, vou me desafiar, vou fazer a cena. E a primeira cena era: você foi condenado à morte e é inocente. Como você morre? E aí, cada um no seu tempo levantava, ia até a cadeira e fazia a cena. E na segunda cena é: você foi condenado à morte e é culpado. Como você morre? E foi muito interessante fazer esse exercício,
porque trouxe uma consciência, não sei explicar, mas foi bem impactante, muito forte. A Cibele escreveu: sou espírita, então eu consigo enxergar a morte como uma passagem. A morte não existe para mim. Exato. Eu concordo, Cibele, com você. A morte é como o nascimento. Assim como a gente chegou, a gente vai. E todo mundo vai. Então, por que não aceitar? É como se a vida e a morte fosse o nascer do dia e o nascer da noite. É uma fase. E assim como tem ciclo de dias e noites, tem ciclos de vir e voltar. Independente de religião, eu tô falando num ponto de vista universalista, vamos dizer assim. Sem uma. Eu gosto da visão do Osho em relação à morte. Eu separei umas frases do Osho. O Osho fala assim: que a vida e a morte deveriam ser celebradas igualmente, porque são partes naturais da vida, não tem como fugir. E uma outra frase do Osho é: as pessoas perguntam se existe vida após a morte, mas esquecem de fazer a pergunta mais importante. Quem arrisca? Qual seria a pergunta mais importante, segundo o Osho? Se alguém quiser comentar, eu vou repetir a frase do Osho. Eu estou falando só um pedaço dela, o final eu conto daqui a pouco. Então, essa frase está no livro do Osho chamado O Livro do Viver e do Morrer, ou Meditações, a primeira e a última liberdade. Tanto nos dois livros ele fala sobre a morte, porque a morte, se existe vida antes da morte, isso é. Ele escreve assim, Sibeli, ele escreve se existe vida após o nascimento, mas é igual. Após o nascimento ou antes da morte, é bem interessante. Então a frase completa, aproveitando a resposta da Cibele, a frase completa do Osho é: muitas pessoas perguntam, se interessam pelo tema se existe vida após a morte, mas esquecem de fazer a pergunta mais importante, que é se existe vida após o nascimento. Ou, como a Cibele colocou, se existe vida antes da morte. O que o Osho está questionando? Ele está questionando se a nossa forma de viver é viver de verdade. Quem se questiona? Essa é uma pergunta que as pessoas não costumam se fazer. Será que a forma como eu estou vivendo é viver de verdade? Como eu posso saber o que é viver de verdade? E aí o que ele traz então é um questionamento para isso. O caminho que ele propõe tem a ver com autoconhecimento, com a meditação, com descobrir quem você é. A ideia do Osho, não só dele, mas de outros mestres espirituais, é que a gente está vivo de verdade quando a gente descobre quem a gente é. E quem a gente é está além dos pensamentos, dos julgamentos, da ideia de quem a gente é, da ideia de como a gente deve ser em relação aos outros, do passado, do futuro. É como a gente é a consciência que percebe tudo e que está consciente dos acontecimentos. Então, uma outra frase do Osho... é isso. Uma outra frase do Osho, ele fala assim, do medo da morte. Muitas vezes o medo da morte é o medo de não ter vivido. Sabe quando a gente fica deixando para depois? Depois eu faço. Depois eu me esforço para fazer o que eu quero fazer, ou depois. E aí, o medo da morte é a gente adia coisas importantes, e o medo da morte é de não ter tempo de fazer tudo aquilo que a gente adiou. Então, esse é um olhar bem interessante. Faz sentido até aqui? Se alguém, fiquem à vontade, tá? Qualquer pergunta, como eu falei, as perguntas me ajudam até para ter novas ideias do que comentar. Eu vou citar mais um livro e depois volto para o livro do Bert Hellinger. Tem um livro chamado A Criação do Amor. Se eu não me engano, o autor é John Bradshaw. Não tenho certeza. Ou Robert. Bom, não lembro, mas o nome do livro é A Criação do Amor. É um livro antigo, da década de 80, eu acho, ou 90. Nesse livro, ele fala do amor mistificado. O que é o amor mistificado? É esse amor condicional que a gente aprende. A gente aprende. A ideia é que o amor incondicional a gente precisa descobrir na gente. O amor incondicional sempre existe. Só que a gente acumulou experiências
que fez a gente ter uma visão do amor, que ele chama, que esse autor do livro A Criação do Amor, chama de amor mistificado. Ou seja, amor mistificado é o amor com vários julgamentos, com várias cobranças, aquilo que a gente aprendeu no nosso desenvolvimento, para se adequar à relação com os pais, para se adequar à relação em geral. Olá, Giacomelli. Lineu, Giacomelli, Lineu, bem-vindo. E então, e aí tem um exercício, por que eu estou citando no livro A Criação do Amor? Porque tem um exercício que ele propõe que você imagine que você está no seu último dia de vida, ou que você está no seu velório. E aí ele convida você a pensar nesse último dia. Essa é uma parte do exercício. Quando você pensa nesse seu último dia, você olha para a vida de uma forma diferente. É como se a morte faz a gente valorizar a vida. Por isso que a morte é importante. A morte faz a gente valorizar a vida, isso é muito importante. A Sibeli escreveu: primeiro temos que ter amor incondicional por nós mesmos. Exato, exato. Quando a gente tem amor, quando a gente tem aceitação por nós mesmos, o livro chama A Criação do Amor. É um livro de 500 páginas, se não me engano, mas é fácil de ler, é bem interessante, eu gostei de ler. Eu não tenho ele aqui, acho que eu não tenho mais aqui para mostrar. Não está aqui, nem sei onde está. Acho que eu... Então o nome do livro é A Criação do Amor. Foi um livro que eu citei que convida você, tem um exercício para isso no livro, para olhar para o seu último dia de vida e olhar para a sua vida a partir desse último dia. Mas o mais impactante para mim foi o exercício de pensar no último dia de vida dos pais. Ele convida você a pensar o último dia de vida da sua mãe e você vai se despedir, como é esse encontro, e depois com o seu pai. São exercícios muito fortes e que trazem muita consciência. Não quer dizer que vai resolver tudo da relação, mas ajuda a gente a ver a relação com os pais de uma forma diferente. Uma coisa importante para pensar a relação com os pais é muito importante porque é metade da gente. Então, por mais que a gente ache que a relação está boa ou está resolvido, a questão tá mesmo? O quanto de aceitação você tem? Quanto mais aceitação se desenvolve em relação aos pais, mais aceitação a gente tem pela gente. Tanto que eu pergunto assim nas sessões de constelação familiar: quanto de 0 a 10 você aceita o seu pai? Quanto de 0 a 10 você aceita a sua mãe? E normalmente o que a gente não aceita nos nossos pais, a gente também não aceita na gente. Então, é um ganho duplo. Melhorar a relação com os pais também é melhorar a relação com a gente mesmo. Não tem como fugir. E afeta muita gente. Daí, voltando para o livro, vou voltar para o livro, esse aqui. Então, as lives que eu estou fazendo, as próximas lives e elas são baseadas em temas desse livro. E aí tem uma constelação que o Bert Hellinger conta, que é a seguinte: ele traz esse olhar para o tema da morte. Por isso que o tema dessa live é a vida e morte. E aí, o que ele fala é o seguinte: só quando a gente aceita a morte, olha para a morte, é que a gente pode ajudar as pessoas. Ele fala em específico do terapeuta. Ele fala: o terapeuta que se recusa a aceitar a morte não pode ajudar ninguém. É necessário olhar para a morte. O Bert Hellinger diz no livro que ele fazia isso quando ele estava diante de alguém que estava lidando com o tema morte, porque estava com uma doença terminal, ou porque já tinha uma idade avançada. Ele tomava um tempo para olhar para a morte. E ele dava espaço para a morte ter espaço. E aí eu quero destacar isso. Aceitar a morte não quer dizer buscar a morte. Aceitar a morte quer dizer reconhecer um fato da vida. Quando a gente reconhece um fato da vida, a gente fica em paz. Ter medo da morte indica que existe uma atração pela morte. Isso é muito importante. Muitas vezes numa constelação familiar, quando se coloca o tema morte, você percebe a dinâmica. O que a constelação familiar revela?
A constelação familiar revela a dinâmica que está presente na vida de uma pessoa. Olá, pessoal. Quem está chegando agora pode assistir depois a live no IGTV. Então, o que eu apresentei até aqui, eu comentei alguns livros que falam do tema morte. Eu falei do Meditações, Primeira e Última Liberdade, do Osho. Falei do o livro do Viver e do Morrer, que também tem, o Osho tem um livro desse. É possível encontrar livro do Osho pela internet. Eu sei que tem um site em inglês que você encontra vários PDFs, para quem lê em inglês. E também falei de um outro livro chamado A Criação do Amor, que tem um exercício de você olhar para o tema morte, mas no sentido de se curar. A forma como eu estou apresentando o tema morte é uma forma com aceitação. É olhar para o tema morte como a gente olha para o tema vida. E que a morte é necessária para a gente viver a vida da melhor forma possível. A gente precisa aceitar o tema morte. Se o olhar da morte, ou se o olhar para a morte é com peso, é com tristeza, com uma dor muito grande, sabe o que isso já indica? Isso já indica que já existe uma tristeza. Entende? Então, por exemplo, para quem o tema morte é difícil, isso é, claro, a minha experiência nas sessões de constelação familiar, nas vivências de constelação. Para as pessoas que o tema morte é difícil de lidar, isso já indica que existe uma negação em relação à morte, que também já fala de uma ligação com ela. Tudo que a gente rejeita, a gente atrai. Tudo que a gente rejeita, a gente se conecta, se identifica. Então, se você sente por exemplo, uma rejeição em relação à morte, é interessante querer olhar para ela. Experimenta olhar para a morte com aceitação. No final, daqui a pouco, a gente vai fazer um exercício. Vou olhar quanto tempo tem aqui. Tem 20 minutos. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício que é olhar para a morte. Olhar para a morte e levar a aceitação para ela. Muitas vezes, quando a gente teve perdas, entes queridos que faleceram, é normal haver uma dor, haver uma tristeza em relação às perdas. Mas sabia que a tristeza, ela vem e passa? Quando a tristeza continua, quer dizer que não é tristeza. Quando a tristeza dura muito tempo, isso indica que é sofrimento, que vamos dizer que a tristeza não foi vivida. Quando se pensa na fase do luto, o luto é a tristeza por uma perda. Então, luto é igual tristeza pela perda de um ente querido. A primeira fase do luto, segundo, eu não lembro de qual autor é, mas são 5 fases do luto. A primeira é a negação, a segunda é a raiva, a terceira... Bom, eu anotei as fases do luto, não era o objetivo dessa live, mas serve muito bem. Mas um resumo, para entender, eu não vou falar as 5 fases na ordem, mas a primeira é a tristeza pela perda. É que, na verdade, a gente acaba, quando não se aceita a perda, se vivencia a negação dela. Quando se perde alguém muito importante, é normal vivenciar uma negação daquilo, de não aceitar. E a negação traz muita raiva, que é acompanhado de uma tristeza profunda. Quando aceita a perda, aceita a tristeza, é quando o luto termina. Por isso que é importante se dar o tempo do luto. Quando alguém não se dá o tempo do luto, porque se cobra, que tem que dar conta das obrigações, fica uma experiência inacabada. E aí é possível carregar uma tristeza, e de novo, a tristeza, a gente sente e ela passa. Quando a gente tem uma tristeza que está contínua, significa que a tristeza não foi liberada. Significa que você não deu o acolhimento à tristeza. É como se estivesse vivendo continuamente a tristeza por uma perda. Qual é o convite que eu faço? Olhar para a tristeza como uma parte sua. Todo mundo tem tristeza. A tristeza é uma emoção básica que lembra a gente de acolher uma parte nossa, de cuidar da gente. Então a tristeza é muito importante. Qual é o sofrimento ligado à tristeza? É a não aceitação da tristeza. Então é diferente. Sentir tristeza não é o mesmo que sofrer. Quando a gente sofre com a tristeza, significa que a gente não está aceitando a tristeza. Faz sentido isso? Se alguém quiser comentar ou perguntar,
Isso que eu estou dizendo da tristeza faz sentido? É diferente sentir tristeza de sofrer? Quando as pessoas falam de dor, de sofrimento, isso está indicando que a tristeza não recebeu ainda o acolhimento que precisa. Quando você acolhe a tristeza que você sente, com aceitação, o convite que eu faço é: pensa na tristeza como a sua criança interior que está triste. E aí você olha para ela e reconhece que ela está triste e está tudo bem. É importante ter aceitação para a tristeza. Quando você aceita a tristeza, ela diminui. Depois, a tristeza, ela traz uma mensagem que lembra a gente de se cuidar. Então a gente precisa da tristeza, porque ela lembra que a gente precisa cuidar da gente, cuidar das emoções. Sem a tristeza, a gente poderia viver uma vida sem sentido, e aí? É quase como se a tristeza fizesse a gente parar para pensar. Então é muito importante a tristeza, é muito importante. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Se alguém quiser comentar ou puder comentar, eu gostaria de saber a sua opinião. Faz sentido isso que eu estou falando, de que a tristeza é muito importante e que ela é mal entendida? E eu falo isso porque nas sessões de constelação familiar o tema tristeza é um tema frequente, na minha experiência. Talvez porque eu trabalhei isso em mim. Então parece que, no geral, nas sessões a gente olha para isso. A gente olha para o tema tristeza e leva acolhimento para ela. Quando você acolhe a tristeza que você sente, a tristeza diminui na hora, de imediato. Legal, Eliane Silva. Isso, quando a gente acolhe a tristeza, ela diminui. A tristeza que está durando, é normal ter uma tristeza que acompanha a gente a vida toda. É muito frequente ter essa tristeza. De onde vem essa tristeza? Vem das perdas na família, vem de sentimentos que a gente pega dos pais, por exemplo. Então, se o seu pai ou a sua mãe tem uma tristeza... E aí, Rafa, bem-vindo! Eu estou falando, Rafa, do vida e morte. E aí, claro, eu estou sendo um defensor da morte, no sentido de... eu estou convidando um olhar para a morte com aceitação. No sentido de olhar para a morte como parte da vida natural e que precisa de aceitação. A Cibele escreveu: é necessário viver a tristeza e não jogar para baixo do tapete. Exato. A tristeza que as pessoas jogam para baixo do tapete, a tristeza continua. E tem uma coisa chave que é assim: as emoções são o filtro da realidade. Ou seja, as emoções são a lente que a gente usa. Então, se eu tenho uma tristeza que eu não cuido, eu vou ver essa tristeza nas minhas relações. Eu vou ver essa tristeza nas pessoas. Enquanto eu não cuidar dessa tristeza, ela vai ficar se mostrando para mim. É quase como se eu atraísse acontecimentos que me deixam triste. E aí esse é o ponto que eu enfatizo para ajudar as pessoas a entender que a tristeza já está dentro da gente. A tristeza já está dentro de você. Quando um acontecimento te deixa triste, a tristeza já está dentro de você. O acontecimento só fez você olhar para ela. E sabe o que a tristeza precisa? Do seu olhar. A tristeza é a sua criança interior que está triste, precisando do seu acolhimento. Então, se você ignora a tristeza, ela precisa aumentar para chamar sua atenção. Quando você olha para a tristeza e acolhe, aceita, reconhece que ela faz parte da vida, ela diminui. A Cibele escreveu: em algum momento a tristeza embaixo do tapete vai virar uma bola de neve. Exato. É isso que eu estou comentando. A tristeza volta. A tristeza que a gente ignora, ela repete na nossa vida. É que a gente não percebe isso. Para perceber a tristeza, seja... e outra coisa importante. Pensa assim, ó, a tristeza, ela é... O que é o campo? Na constelação familiar, é comum falar do campo. Aí o Rupert Sheldrake fala do campo morfogenético. Mas esses nomes complicados não ajudam muito a entender. Pensa que o campo são as emoções. Para entender o campo, entenda que o campo são as emoções. Como a gente percebe o campo? Pelas emoções, simples assim. Então, o que é o campo que a gente trabalha na constelação familiar? São as emoções. Simples assim. As emoções indicam como está o campo.
Então, se você estiver receptivo às suas emoções, você vai sentir o campo. Você vai sentir como as coisas estão. E aí, o que eu quero trazer de olhar é a tristeza que a gente sente, que você sente, já está na família. Porque na família houve perdas, houve falecimentos. E não tem nada de errado com a perda ou com o falecimento. O que traz problema e que faz essa tristeza durar geração após geração é a não aceitação da perda. Quando as pessoas se recusam a aceitar as perdas e carregam ressentimentos, não aceitam o passado do jeito que foi, isso traz sofrimento. E aí o sofrimento é diferente da tristeza. Faz sentido? A diferença do sofrimento para a tristeza é que o sofrimento é a não aceitação da tristeza. A tristeza, ela não é nem boa nem ruim. Eu defendo que a tristeza é boa. E aí, o que eu estou dizendo com isso? Quando eu digo que a tristeza é boa, ninguém defende a tristeza, então alguém precisa defender ela, então eu defendo. Em que sentido? Se a gente acha que a tristeza é ruim, a gente não entendeu a tristeza. Se você acha que a tristeza é ruim, quer dizer que você não entendeu ela ainda, de verdade. Se você quer entender a tristeza, você precisa entender que ela é uma parte de você. E se você achar que uma parte de você é ruim, será que é possível ser feliz? Quem assistiu o filme, o desenho animado, Divertidamente, é uma metáfora que explica esse olhar de que a gente precisa da tristeza. A personagem do desenho animado chama Riley. E você vê no desenho animado ou as emoções dentro dela. E o conflito principal da história é entre a alegria e a tristeza. Só quando no final, o spoiler, né, que eu vou dar do desenho animado, mas é desenho antigo. Se você não viu, vale a pena ver, veja de novo. Mesmo comentando o que eu estou comentando, não vai atrapalhar, porque você vai ver com os seus olhos, tendo essa referência. Mas o conflito na história é entre a Riley, é entre a alegria e a tristeza. Quando a alegria entende que ela precisa da tristeza, é como se a tristeza humaniza a gente. A gente precisa da tristeza para se conectar com o outro. A tristeza é muito importante. Se você não acolher a sua tristeza, você está desconectado das suas emoções e dos outros. A gente atrai frustração. Olá, Tiago, bem-vindo. O Tiago escreveu, boa noite, sim, faz sentido. No filme eu percebi isso. Eu vi o filme acho que 2 ou 3 vezes. Cada vez que eu vi, trouxe uma visão diferente. A primeira vez que eu vi o filme, eu não gostei da tristeza. Eu vi o filme a primeira vez antes de eu trabalhar a minha tristeza. Eu acho que eu vi o filme em março de 2018. Faz 2 anos que eu vi, 3 anos que eu vi esse filme. Eu tinha viajado para fazer um curso fora do país, um curso de coaching que usa as cartinhas Points of View. E aí na viagem de muitas horas, o curso foi na Tailândia, então fiquei vendo um monte de filme. Um deles foi esse Divertidamente. E eu fiquei muito incomodado com a tristeza. Nossa, ela está atrapalhando tudo. Por que ela não fica quieta? Por que ela não fica no círculo? E aí no final foi uma virada para mim. Porque no final, tipo, olha, quando a tristeza é o que trazia a conexão mais profunda, com mais significado. E foi a tristeza que trouxe a personagem a voltar para casa, porque ela estava fugindo. É como se a tristeza trouxesse momentos em que a tristeza representou o acolhimento. Então a tristeza não é ruim. E, de novo, a tristeza conecta a gente com a gente mesmo. Por isso que ela é importante. Aí a Sibeli escreveu, tristeza e alegria me remetem a yin e yang. Exato, preciso do equilíbrio. Seus movimentos decrescentes e crescentes. Exato, isso mesmo. A gente precisa dos dois. Se a gente rejeitar a tristeza, a gente se anestesia também para a alegria. Quando a gente se abre para olhar para a tristeza e acolher a tristeza, aí a gente também tem espaço para a alegria. Eu rejeitava minha tristeza a vida toda. Eu fui mudar a relação com a tristeza em 2018 e eu já conhecia e trabalhava com constelação desde 2012. Ou seja, eu comecei a fazer treinamentos de terapias, de autoconhecimento, vivências, desde 2011, com a PNL, hipnose, coaching, etc. Ainda assim, todo esse tempo, só em 2018 que eu fui entender que eu precisava
acolher a minha tristeza, olhar para ela. Eu fugia da tristeza. Quando eu sentia a tristeza, eu corria literalmente. Quando eu estava triste porque algo tinha acontecido, eu saía para correr. A corrida é uma forma da gente fugir, literalmente. Eu usava a corrida porque depois que eu da corrida, passava a raiva, passava a tristeza, e às vezes durante a corrida eu fazia a catarse no sentido de expressar o que eu precisava falar para alguém que eu não falava. Mas isso era uma fuga. Em 2018, então, no fim do ano, que eu entendi, eu falei que eu vi o filme Divertidamente no começo do ano, em março. Lá para outubro foi quando eu trabalhei a tristeza, por conta de um relacionamento que terminou. Daí, quando eu acolhi a tristeza, quando eu dei espaço para ela, quando eu percebi como a tristeza estava na família, porque a tristeza que eu sentia não era só minha, era minha também, mas também vinha dos meus pais, avós e assim por diante. Quando eu acolhi a tristeza, ela passou, ficou um alívio. É como se fosse um peso grande que apertava o coração. Depois da constelação, a tristeza aliviou. O Tiago escreveu: o mundo em 2020, referente à saúde, foi esse campo de informação e tristeza, exato. E aí, nesses momentos de perdas e de medo, é mais importante ter esse acolhimento da tristeza, porque aí a gente pode ajudar. Você ajuda melhor as pessoas quando você acolheu a sua tristeza. E de novo, acolher a tristeza é ter aceitação por ela, reconhecer que a tristeza é um convite para você olhar para dentro e se cuidar. A Cibele escreveu: libera endorfina, isso mesmo, a corrida libera endorfina. É uma forma de, exato, trazer a, além de liberar endorfina, também traz presença. Porque quando você ativa o corpo, gasta energia com o corpo, você tira o excesso de pensamento. Para quem é muito mental, a atividade física é bom como uma forma de equilibrar a mente muito ativa. Ajuda. Eu uso esse recurso. Eu faço atividade física regularmente. Dia sim, dia não, às vezes quase todo dia. Então, voltando para o tema, vida e morte. Então, na constelação que o Bert Hellinger conta nesse livro, O Essencial é Simples, então era uma mulher que tinha esclerose múltipla e ele pergunta para ela: olha, quanto tempo de vida você sente que você tem? Aí a cliente responde: não muito. E parece que tinha um médico presente e ele pergunta para o médico: olha, na sua experiência, quanto tempo você acha que ela tem? Daí o médico fala: olha, eu posso estar enganado, mas na minha experiência indica que é pouco tempo, porque a estatística indica isso. Essa constelação, o que o Bert Hellinger fez foi colocar um representante para a morte e um representante para cliente, que já tinha uma idade avançada e tinha esclerose múltipla. E o movimento que surge na constelação ela não olhava para a morte. Daí o Bert Hellinger incluiu alguém, mais uma pessoa, que era o marido dessa cliente, dessa pessoa com a esclerose. Daí ela diz o seguinte, que ela não olhava para a morte porque ela estava preocupada com o marido. Daí o movimento que surge no campo, as constelações do Bert Hellinger, ele deixava o movimento trazer a solução. A solução veio de olhar para a morte. Quando ela olhou para a morte, ela ficou em paz. É como se... Não quer dizer que ela morreu. Isso é muito importante. Quando eu apresento esse tema do olhar para a morte, eu não estou dizendo de querer morrer. O que eu estou apresentando como olhar para a morte significa olhar com aceitação. Pensar na morte como parte da vida. Não é ter indiferença à morte, é diferente, tá? O que eu estou dizendo não é ter indiferença em relação à morte, mas o que eu estou dizendo é ter um olhar de aceitação. Ou seja, olhar para a morte. A morte é um fato como o nascimento. Por que celebrar o nascimento e chorar pela morte? Por que não pensar que a morte é uma etapa da vida e todo mundo vai chegar do lado de lá, independente do que existe depois? De novo, eu não falo de um ponto de vista religioso, eu não tenho religião. Eu falo a partir de um ponto de vista, vamos dizer, universalista. É um fato da vida, todo mundo vai morrer. Se todo mundo vai morrer, por que não aprender? Por que não ter uma compreensão melhor sobre a morte? E sabe qual é a forma de ter uma compreensão melhor sobre a morte? Falar dela, olhar para ela, pensar nela. E não ver ela como má. Porque a morte, olha que interessante, a morte faz a gente valorizar a vida.
Isso é muito importante. Eu contei que eu participei de um curso de palhaço, que no final teve um exercício em que a gente encenava uma cena de morte. Quando você encena, você mexe com emoções. É quase como se você estivesse vivendo, então é muito forte. Eu também fiz o ritual da morte que tem no livro, A Criação do Amor, que eu citei. E também teve uma vivência chamada melting. Melt quer dizer derretendo. A ideia é derreter o ego, nesse sentido, o exercício. Ou a vivência. Não quer dizer que quem passou por lá derreteu o ego, porque o ego acompanha a gente. Uma coisa que a gente não faz na vida é se livrar do ego. O que a gente faz é aprender a lidar com ele. E aprender a reconhecer que ele é útil. O ego serve para a gente estar ancorado no mundo material. Então ele não é ruim. Fazer mau uso dele é igual fazer mau uso em relação à morte. Ter medo da morte, fugir dela. Se pensar, o ego tem medo da morte. Então quando você olha para a morte, é um exercício de você melhorar a relação com você mesma, com a sua imagem de você mesma. E aí a gente está chegando no final, a gente vai fazer o exercício. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser perguntar, a gente já está chegando no final. O exercício que eu vou propor agora, então, o Tiago escreveu, nós associamos a morte à tristeza, é isso. E Tiago, normalmente a tristeza já está presente na vida da pessoa, na família, por exemplo. Então, é quase como se fosse, a gente associa a morte a ter que olhar para a tristeza que já está presente. Entendeu o que eu quero dizer? A tristeza já está na vida das pessoas, sendo rejeitada para baixo do tapete, igual a Cibele falou. Então imagina, as famílias já estão com o tapete cheio de tristeza, que foi empurrado para baixo do tapete. A morte força a gente a olhar para a tristeza. Entendeu? Então, o medo da morte é o medo da tristeza. Daí, como mudar isso? Como melhorar isso? É olhar para a tristeza. Quando a gente muda o olhar para a tristeza, a gente consegue olhar para a vida com mais serenidade, com mais presença. Então, pode-se pensar, o luto é um processo da morte? O luto é lidar com a perda, né? A morte... eu comentei um pouco antes as 5 fases do luto. Eu não lembro das 5 fases, porque para mim o luto tem 2 fases. O luto tem a fase da negação e tem a fase da aceitação. No meio tem a raiva e a tristeza. Então as 5 fases, mais ou menos, é negação, raiva, tristeza, aceitação. Eu falei 4, porque tem alguma fase no meio que eu não vi sentido. Para mim, o luto tem 2 fases, no meu ponto de vista. Negação e aceitação. Quando nega, a perda sofre. Aí tem o desespero, a tristeza, a raiva, até o ponto que vivencia a tristeza. Eu diria que o luto é um processo de tristeza por conta de uma perda. E aí a gente precisa vivenciar a tristeza, aceitar ela, para daí completar o processo do luto. Quem não se permite o luto vai sofrer 2 vezes, porque vai ficar revivendo a tristeza da perda, que vai voltar. Então aceitar a tristeza é uma forma de liberar o luto. Quem pulou etapa no luto, ou seja, pular etapa no luto quer dizer não viver a fase da tristeza. A fase da tristeza é a 3ª ou a 4ª. Como eu falei, para mim tem 2 fases o luto, a negação e a aceitação. No meio tem a raiva e a tristeza. A raiva tem a ver com a não aceitação. A tristeza tem a ver com você ter que olhar para dentro e rever a forma como você leva a vida. Quando você rever, você toma outras escolhas, mas é importante se dar esse tempo de vivenciar o luto. Às vezes, você já aceitou a perda. Por exemplo, o que eu quero dizer é assim, tem pessoas que acham que todo mundo tem que reagir igual a uma perda. Cada pessoa reage à perda de uma forma diferente. Daí, alguém que lida bem com a perda, tem gente que vê como se estivesse negando a perda ou não estivesse vivenciando. Se você tem aceitação pela morte, você vivencia o luto com mais facilidade. Não quer dizer que você não vai vivenciar, mas você aceitou. A última fase do luto é a aceitação. Então, se você aceitar a perda, aceitar a tristeza da perda,
você completou o luto. Na constelação familiar, numa sessão, quando, por exemplo, o cliente ou a cliente traz um tema que é assim, alguém importante faleceu há 5 anos e eu não consegui lidar com isso. Ou seja, ficou travado, não liberou a tristeza, ficou preso na experiência. Daí o que eu faço, o que eu proponho na constelação? Olhar para a pessoa e reconhecer a perda, reconhecer que foi o destino dela. E a gente pode fazer isso. A gente pode, o exercício que eu vou propor daqui a pouco é tanto de olhar para a morte, ou você pode olhar para alguém que faleceu, que você sente falta. O exercício vai funcionar igual, tanto para você olhar para a morte, se for sua preferência, como para você olhar para alguém que faleceu. A Cibele escreveu, exatamente, concordo. Eu lido bem e já tive problemas de julgamento das pessoas. Exato. É que parece que as pessoas querem colocar a gente em caixinhas. É como se todo mundo tem que sofrer igual. E se você não se encaixar na normalidade, na normose, você está errado. Porque cada pessoa é única. Cada pessoa lida de uma forma diferente. Cada pessoa tem um nível de consciência diferente pelas escolhas que faz na vida. Então, a aceitação significa que você completou o ciclo do luto. Por que não ir para a aceitação? Tem pessoas que são mais... Bom, eu ia falar assim, tem pessoas que são mais reativas. Na verdade, todo mundo é reativo. Reativo tem uma dor, a gente foge. Então, é isso mesmo, Sibeli. É que as pessoas acabam achando que sofrer é a forma delas de sofrer. Quando os outros julgam, eles estão julgando a partir do ponto de vista deles. Então, quando alguém julga que você não sofre, é porque no ponto de vista das pessoas, sofrer é o que eles fazem. Aí acha que o seu jeito é errado. Mas o importante é você estar em paz com você mesmo. Quando você aceita que você é única, que você tem o seu jeito, nessa aceitação fica mais fácil de você lidar com o que acontece. E o mais importante é a sua aceitação. Se você aceitar que você tem a sua maneira própria de vivenciar o luto ou a perda, fica mais fácil de lidar. O Tiago escreveu, olhar para a morte é o mesmo que levar a pessoa à morte na vivência da constelação familiar? Não. Ao contrário, olhar para a morte significa valorizar a vida. Olhar para a morte é a forma de valorizar a vida. Normalmente, quando o tema da morte está presente numa constelação, a pessoa já está sendo atraída para a morte. Ela já está identificada com alguém que faleceu. Sabe quando você tem na constelação alguém olhando para fora? Muitas vezes alguém olhando para fora ou olhando para baixo, mais para baixo, vamos dizer assim. Quando alguém olha meio que inclinado para cima, eu falo numa vivência de constelação com várias pessoas. Quando alguém está representando e essa pessoa olha inclinado para cima ou olha para baixo, isso indica uma identificação com quem faleceu. Quando você olha para a morte, você libera do transe. Às vezes você precisa, eu vou falar confrontar. Confrontar quer dizer olhar de frente. Você precisa olhar de frente para algo para se liberar desse algo. O Flávio escreveu, verdade, a gente sofre, mas quando aceita, o processo é melhor, exato. A gente precisa da aceitação, Flávio, para poder se liberar. É a aceitação que traz a cura. Qualquer problema que alguém tenha, se você olhar por trás do problema, tem a não aceitação. Quando a pessoa aceitou o problema, aí tem a cura. Qualquer problema que seja. Aceitou o problema, acabou o problema. Aí vira um fato da vida, você lida com ele. A Leila escreveu, sofrer vem muito do apego, exato. E o que é o apego? É não aceitação. Nós não fomos ensinados a sentir paz. Exato. Acaba que as cobranças que a gente recebe faz a gente não se aceitar, faz a gente se cobrar. Essa cobrança, a paz vem de você estar em conexão com suas emoções. E aí a pergunta do Tiago, se o cliente na constelação olha para a morte, isso é levar para a morte? Ao contrário, é levar para a vida. A pessoa que está lidando com o tema da morte já está lidando com o tema da morte, já está sentindo a atração do tema e está fugindo. Quando você olha para o tema da morte, você está liberando, está ficando em paz. A gente não controla os fatos da vida. Os fatos da vida são os fatos da vida.
quando a gente, numa constelação, olha para o que está presente no campo, o que a gente está fazendo é olhar para o que está presente no campo. Simples assim. Então, se a pessoa está se sentindo atraída para a morte, é isso que faz ela ter medo da morte. Quando se olha para a morte, se experimenta uma paz. Essa paz vem da aceitação da vida como ela é. Simples assim. Bom, vamos fazer um exercício que é o seguinte: você pode olhar, você escolhe se você vai olhar para a morte ou se você vai olhar para alguém que faleceu, importante para você. As duas formas vão funcionar, tá bom? E aí você escolhe. Vou imaginar que você já escolheu. Então pensa nessa pessoa. Pensa na pessoa que representa a morte ou que representa alguém que faleceu e que você sente a falta da pessoa. Você escolhe. Percebe como você se sente? É fácil olhar para a pessoa? Se for difícil olhar para a pessoa, fala isso para ela. É difícil olhar para você, mas eu te vejo. Você faz parte. E eu aceito você como você é. Percebe o que muda? Daí, uma última frase para experimentar é: imagina que você tem algo para devolver. Você pode estar carregando algo, seja de pessoas de gerações passadas, seja dos seus pais. Experimenta devolver para essa pessoa que representa a morte. Você tem uma caixa, você entrega para ela e você diz para ela: eu deixo com você tudo o que é seu e guardo comigo só o que é meu. E aí observa o que muda. Fica melhor? Fica pior? Se você quiser comentar, toma o seu tempo. Pode ser que esse exercício traga alguma emoção, pode trazer tristeza. Se trouxer, isso é bom, porque isso quer dizer liberação. Então, o que você sentir é certo, do jeito que é. Sentiu tristeza? Diz sim para a tristeza. Agradece a tristeza e percebe como está. Se alguém quiser compartilhar como que foi o exercício, o que sentiu, o que mudou. Ó, o Thiago escreveu: nossa, até tossi. E diferente a compreensão da aceitação. É diferente a compreensão da aceitação. Eu não sei se eu entendi, Thiago, a pergunta. O Flávio escreveu: ficar mais leve. Exato. Quando você olha para a morte com aceitação, você fica em paz. É instantâneo. É isso que o Osho fala da importância de se compreender que a morte faz parte da vida e que a gente precisa olhar para a morte para valorizar a vida. Então, ao contrário, olhar para a morte não é buscar a morte. Olhar para a morte quer dizer reconhecer ela como um fato da vida e dar espaço para ela. Aí a gente fica bem, aí a gente fica em paz. Então, a morte ajuda a gente a valorizar a vida. Ignorar a morte, fugir da morte, é ignorar a tristeza. É deixar de viver a vida plenamente. É não questionar se a forma de viver é o que a gente quer de fato. Se a gente está vivendo plenamente. Aceitação e compreensão é a mesma coisa? Eu acredito que sim. É que, para mim, Thiago, a aceitação é tudo que existe. Quando fala de amor incondicional, amor é aceitação. Então, amor incondicional é aceitação incondicional. Aceitação é compreensão, amor é compreensão. Então, eu vejo assim: aceitação é amor. Quando tem aceitação, tem amor. Quando tem amor incondicional, tem aceitação incondicional. Quando não tem aceitação, não tem amor. Aí tem mais uma coisa nova. Eu acabei de aprender isso no fim de semana. Eu li um livro de Cabala e aí me trouxe um olhar diferente sobre a aceitação, que eu vou compartilhar agora nesse fechamento. Obrigado pelo feedback, Thiago. Eu entendia a aceitação. Eu estou compartilhando uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, aprendi nesse fim de semana. Eu entendia a aceitação como algo que é bom sempre, não importa a situação. Daí eu li um livro de Cabala, tá aqui
não tá muito perto, mas eu alcanço ele. Que ele fala o seguinte: é importante você perceber quando você está sendo reativo. Isso eu não estava consciente. Quando eu li, eu pensei, olha, isso é o mesmo que eu aprendi no Vipassana. No Vipassana, você observa as sensações do corpo durante a meditação. Quando você observa as sensações, você está observando os condicionamentos, a reatividade. Compreender a reatividade é muito importante, porque a gente é escravo da nossa reatividade. E aí, o que o livro ensina, esse livro de Kabbalah, o que ele ensina é o seguinte: você precisa resistir à reatividade. Resistir é não aceitar. Então, esse livro me trouxe uma visão de que você não tem que aceitar tudo. A reatividade é a sua prisão. Então, se você aceitar a sua prisão, você vai ficar preso. E você vai ficar infeliz sem saber por quê. Eu estava sendo reativo em relação a várias coisas e eu estava achando que eu estava fazendo certo. Eu estava dizendo para mim mesmo, não, eu estou incomodado com a situação, então vou me afastar. Isso é reatividade, porque a minha reatividade é, se eu fico incomodado numa situação, eu me afasto. O que seria resistir à reatividade? Seria tomar consciência do que eu estou sentindo e escolher diferente. Por exemplo, se eu estou falando com alguém e me sinto incomodado, a minha tendência é me afastar. Resistir à reatividade seria, deixa eu perceber como eu estou me sentindo. Então, existe um limite para a aceitação. Até pouco tempo, eu dizia que a aceitação era boa para tudo. Aí o que eu entendi foi, nossa, realmente, olha que interessante, a reatividade são os nossos condicionamentos. Se a gente aceitar os nossos condicionamentos, a gente vai reforçar eles. Como a gente muda um condicionamento? Quando a gente resiste a um condicionamento. Ou seja, percebe qual é o padrão? Normalmente o padrão é fugir da dor, fugir da tristeza, fugir do conflito. Para quem esse é o padrão, como você resolve? Resistindo a seguir o padrão. Ou seja, resistindo à reatividade. No meu caso, a minha resistência é a resistir a me afastar. Acolher a reatividade não é bom? Então, Thiago, é que a reatividade é um condicionamento. Acolher a reatividade seria você ser reativo. E aí você está reforçando a reatividade. Entendeu? O que eu entendi com esse livro e porque fez sentido, quando eu falo do livro, é porque eu li e fui avaliando e fez total sentido, eu não tinha considerado isso. É um ponto de vista que mudou nesse fim de semana, no sábado e no domingo. Então, assim, se você foge do conflito, é comum as pessoas que se colocam no lugar do outro não gostarem de conflito. É comum isso. Se a gente se coloca no lugar do outro, a gente não gosta de conflito, né? Mas tem pessoas que não se colocam no lugar do outro. Tem pessoas que ficam só no ponto de vista delas. Então essas tendem a gostar de conflito. Na verdade, elas nem acham que é conflito, é só o jeito delas. Então, se você foge do conflito, isso é um comportamento reativo. Se você acolhe a reatividade fugindo do conflito, quando você vai chegar à consciência? Entendeu? Então, acolher a reatividade é reforçar a reatividade. Como você muda a reatividade? Como você gera consciência? Você gera consciência, você expande a consciência quando você resiste. Olha que interessante. Resistir seria não aceitação. Então, quando você resiste à reatividade, o que é reatividade? É o condicionamento. É a nossa adaptação. É fugir da dor. É se afastar do que não gosta. Então, o que eu estou convidando é... Isso que eu estou falando não é fácil, não é simples, não. Mas é um olhar interessante. Experimenta perceber as escolhas que você faz na sua vida. Quantas delas são reativas? Exemplo, se afastar do que não gosta. Como você muda isso? Você muda escolhendo agir diferente.
No meu caso, como se aplica para mim? Eu dei esse exemplo. Se eu estou, sei lá, num lugar em que as pessoas estão falando de assuntos do dia a dia, ou estão reclamando, ou estão com raiva, ou estão brigando, isso me incomoda. Então eu saio de perto. Quando eu faço isso, eu estou sendo reativo. Não quer dizer que eu não possa fazer isso. Eu posso fazer. Mas é importante perceber que eu estou sendo reativo. Não quer dizer também que eu tenha que me submeter a ficar numa situação que eu não gosto. Mas o que eu estou convidando como olhar é o seguinte: perceber como eu estou me sentindo. Será que necessariamente as pessoas manifestarem o que elas estão sentindo é ruim? Quando alguém está reclamando da vida, por que isso é errado? É que a gente acaba se condicionando a achar que o nosso ponto de vista é o certo. Então, se a gente é proativo, a gente acha que as pessoas reativas são ruins, são negativas. Só que a gente é reativo quando a gente se baseia na reatividade. Entendeu? Se a gente foge do contato com pessoas negativas, porque isso incomoda, isso é reativo também. A gente é tudo. Cada pessoa é proativa e reativa também. Quando alguém se incomoda com a reatividade dos outros, com a passividade dos outros, quer dizer que isso não está aceito, não está resolvido dentro de mim. É um condicionamento que desintegra? A pergunta ficou aberta, Tiago, eu não entendi. É um condicionamento que desintegra. No geral, o condicionamento vai fazer a gente repetir o mesmo comportamento. Nesse sentido, é repetir, vamos dizer, uma é repetir uma separação. Então, exemplo, eu não sou fã de conflito. Eu tenho aprendido a lidar com o conflito. É o meu aprendizado mais recente. Lidar com o conflito. Então, se eu estou conversando com alguém que fala de um jeito impositivo, que fala de uma forma invasiva, que fica de uma forma muito ofensiva, isso me incomoda. O que é reativo para mim? Seria evitar contato com a pessoa. Quando eu falo isso, o meu pai tem esse jeito. Então, o que seria reativo? Me afastar, me ressentir, que é o que eu fiz na minha vida por muito tempo. Como que eu mudo esse padrão para trazer consciência? Se eu me permito ver que o jeito dele é certo também, que ele pode ser do jeito dele, por que o meu jeito é certo? Se eu me abro a perceber que o jeito dele é certo também, eu aceito que eu posso expressar o que eu sinto. Entende? Como ele expressa o que ele sente, eu me adaptei não expressando o que eu sinto. Se eu quero liberdade e consciência, eu preciso me permitir expressar o que eu sinto, que é o que meu pai faz. Então, o meu aprendizado é nesse quesito da reatividade. Eu preciso resistir à reatividade. Se eu estiver julgando alguém de que essa pessoa está sendo negativa, eu preciso olhar para dentro e perceber que isso está em mim, que eu estou me vendo na pessoa. Essa é a reatividade. Essa é a separação. Quando a gente resiste à reatividade, aí a gente encontra paz, encontra bem-estar. Uma última coisa, para fechar, esse livro de Cabala, ele fala que se alguém quiser que eu mande um print da capa do livro ou o título, manda um direct que eu respondo com a foto do livro, esse de Cabala. Eu achei muito bom. Eu nem ia ler o livro, eu levei por acaso na viagem que eu fiz, aí na volta eu peguei para ler. Na verdade eu peguei para deixar o livro na casa dos meus pais, só que eu não consegui. Eu peguei e li na viagem de volta. Para fechar, a ideia é, pensa na lâmpada. A lâmpada tem o polo positivo, o polo negativo e tem a resistência aqui em cima. É a resistência que faz a luz da lâmpada. Isso está no livro da Cabala. Quando a resistência rompe, existe uma luz mais forte, mas apaga na sequência. A autora do livro explica o seguinte: quando você é reativo, é como romper a resistência. Então você reativamente se afasta do incômodo. Sente bem no começo, mas logo depois vem a escuridão, vem o mal-estar. Quando você resiste, quer dizer que você deixa a luz fazer parte da sua vida.
A luz fazer parte da sua vida quer dizer que você gera consciência. Como você gera consciência? Quando você resiste à reatividade. Essa é a mensagem final. Tá bom? Alguns avisos importantes. Se você não baixou o e-book gratuito, resolva-se com seus pais, ele está na bio. Se você não baixou o e-book Melhora a Relação de Casal, Salva o Seu Casamento, também está na bio. É só clicar lá, clicar para preencher e aí você baixa ele. E agora de a luz, exemplo da lâmpada. Exato, isso mesmo. Eu gostei muito desse exemplo da luz. Eu já tinha lido esse livro e não tinha entendido. Daí eu li agora e fez todo sentido. Então, parece que eu precisava ter vivenciado várias coisas para entender melhor esse livro da Cabala. Se aplica bem a um relacionamento onde uma das partes se acostuma a ir que é ruim. Sim, sim. Legal. Então, e aí outros avisos. Eu vou avisar outras coisas. Mas no final do mês vai ter uma masterclass do curso Resolva-se com seus pais, aí eu vou avisar. Gratidão a todos.